nada. Isso. Entendi. Nenhuma dos que eu te passei, não tentei. É bom tentar, porque senão vira meio que um vídeo do YouTube, assim, eu tentando explicar, e dificilmente a gente aprende vendo vídeo no YouTube, né? Mas não Sim. tem problema não, vamos lá. E vou tentar te perguntar uma coisa ou outra, pra eu ver como é que tu tá na matéria também. E Uhum. é isso. Tu vai ter prova disso quando? Não é prova, é um relatório que eu vou ter que entregar, acho que na segunda. Com a Coisa de resolução uma dessas folha, é questões? bem simples. Não, sobre ondas, é uma coisa bem simples, é só uma pesquisa bem rápida. Mas eu queria entender a fundo sobre ondas. Uhum. Perfeito, mano. Bem, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse enunciado aí. O som de bater palmas em um anfiteatro produz ondas que são espalhadas por degraus de largura W de 0,75 metros. O som retorna ao palco com uma série regular de pulsos, que soa como uma nota musical. Supondo que todos os raios na figura 1732 são horizontais, determine a frequência com a qual os pulsos chegam ao palco, ou seja, a frequência da nota ouvida por alguém que se encontra no palco. Se a largura W dos degraus fosse menor, a frequência seria maior ou menor? Então, tá bom. Ele está pedindo a frequência com que a coisa chega no palco, certo? Muito bem. Agora, tu tem que lembrar que frequência tem a ver com período e coisas assim, né? Uhum. Então, a questão é que, de certa forma, a gente vai ter que relacionar vários elementos que a gente tem aqui, mas não tem nada demais, tá? Ele quer saber a frequência com que os pulsos chegam. Muito bem. Então, se a gente for pensar em frequência, né, a gente tem aquelas equações que envolvem período, por exemplo, né? Não sei se tu te lembras, mas tem uma equação que envolve período aqui. Frequência é igual a 1 por período. Ou seja, o que é período, né? Tu tem ideia do que seja período? Período seria a oscilação da onda? O tempo de oscilação da onda, exatamente. Isso. Então, digamos que uma onda demore 1 minuto para se completar, então esse é o período dela, 1 minuto. Então, período e frequência estão muito relacionados, né? Um é o inverso do outro. Por exemplo, Uhum. se você vai espaçadamente na casa da sua avó, num ano 3 vezes, significa que a frequência é 3 vezes ao ano. Perfeito, nada demais. Mas também significa que o período é 4 meses. Se você vai 3 meses sempre com a mesma quantidade de tempo, né? Então você vai de 4 em 4 meses, para que num ano de 12 meses você vá 3. Ok? Então frequência e período são coisas diferentes. Por exemplo, o seu computador deve ter um FPS aí de 60 Hz, né? 60 frames por segundo. Isso é uma frequência, porque é por tempo. Tá vendo aqui, ó? Frequência é por tempo, o tempo está embaixo. Agora, você pode pensar o tempo em que cada onda se forma, né? Cada imagem é formada. Isso demora alguns segundos para formar. Então, essa seria o período. Muito bem. Explicado o que é período e frequência, que são conceitos que se confundem muito, a gente tem que entender que existe uma diferença de distância percorrida entre os pulsos, ok? Apesar da figura estar torta, ele falou o seguinte, ó. Olha só. Supondo que todos os raios são horizontais. Ou seja, o raio aqui é essa distância, o raio que bate e volta aqui é essa distância. E tu tá percebendo que sempre é a distância anterior mais W? Tá A percebendo isso? distância do próximo degrau. Sim. Isso, a distância anterior mais W, mais a do degrau, exatamente. Muito bem. Então, vamos dizer o seguinte: se a gente pensar na diferença entre dois pulsos, vamos colocar assim, a diferença de distância entre dois pulsos quaisquer, vai ser 2W, ok? Uhum. Muito bem. Então eu não sei qual é a distância aqui até a mulherzinha, mas isso não importa, porque essa distância sempre fica fixa aqui. Pode estar perguntando, professor, mas não seria um W só? Porque o degrau é um W só? Não, porque
Perceba que foi e voltou, andou essa distanciazinha 2 vezes, né? Quero dizer, né? Digamos que vamos chamar de H, andou 2 vezes, certo? Certo. Ele foi e voltou, concorda comigo? Uhum. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ele vai andar o W, só que ele vai andar desculpa, ele vai andar o H, essa mesma distância aqui de baixo. Muito bem, então ele anda vamos chamar de Wzinho aqui, trocar de cor, né? Tá muito parecido. Uma vez, e na volta ele anda mais uma vez. Então ele anda 2 vezes o W, percebeu? Uhum. Ele vai do H até o W, depois do W até o H retornando. Perfeito, perfeito. Então concorda comigo que ele anda 2H a mais que o anterior, e o mesmo vai acontecer com o cara seguinte, assim sucessivamente. Sim. Muito bem. Portanto, você pode pensar, uma vez que a onda sonora é uma onda de velocidade constante, que é a velocidade do som, certo? Você pode pensar no sorvetinho, aquela equação lá que a gente pode resumir como delta D igual a VT, S igual a S0 mais VT, porque é um movimento com velocidade constante, a velocidade do som. Mas aqui, em vez de colocar o S e o S0, eu já estou colocando o delta D, que S menos S0 é o deslocamento, é a diferença de distância, certo? Essa equação lá da cinemática da física 1, beleza? Beleza. Muito bem. Então, como eu preciso do tempo para encontrar o que o problema pede, que é a frequência, eu tenho um tempo aqui, que está associado com o deslocamento da onda e a velocidade da onda, percebeu? Então, daqui, eu posso dizer o seguinte, que o T grande é igual ao delta D sobre V. Ok? Ok. Eu posso dizer que a frequência dos pulsos, a frequência que se ouve, né, a frequência com quais os pulsos chegam, a frequência que se ouve é justamente essa. Essa onde tu tens a diferença de distância e a velocidade dessas ondas. Esse é o período. Agora, como frequência é o inverso do período, matematicamente, a única coisa que a gente precisa fazer para achar a frequência é inverter a velocidade e o deslocamento. Sim. E agora é só colocar os valores, beleza? E aí, tu lembra qual que é a velocidade do som? Não. Seria aquele mostrado no enunciado? Tem isso? Não, não tem velocidade do som nenhuma no Ah, não. enunciado. Não. Tem que decorar, hein? Se quer entender de onda, isso aqui é o mínimo. Sim. 343. Agora, bem, tem livro que coloca 330, nessa faixa aí, mais de 330 metros por segundo. É rápido pra caramba. Agora, qual que é a distância? É 2 vezes isso, então é 1,50. E agora tem que fazer essa divisão aí. Tem como tu fazer pra nós aí? Vou pegar a calculadora só um segundo. Duzentos e vinte e oito vírgula seis. Ah, Período 66666. então qual que é a unidade? Unidade de medida? É, de frequência, tu sabe? Não. Ô, louco, mano, mas tu não estudou nada, hein? Aí fica É, complicado ter aula. Ô, sim. Hertz, mano, unidade de frequência. Faz engenharia do quê? Produção. Não precisa tanto de matemática e física. Mais gestão. Vamos para B, então. Dá uma olhadinha no enunciado. Se a largura W dos degraus fosse menor, a frequência seria maior. ah, a largura W dos degraus fosse menor, a frequência seria maior ou menor? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso aí? Ele que está querendo saber o que vai mudar se você mudar o tamanho dos degraus. Muito bem.
Não é muito difícil isso, tá? É só a gente olhar Uhum. para a fórmula da frequência. A fórmula da frequência ficou desse jeito aqui, ó. Opa, peguei o negócio errado. Veja, ele quer saber se tu aumenta o tamanho do degrau, a frequência aumenta ou diminui. Não seria Tá, diminuir o degrau? não, ele está perguntando se tu aumentar ou diminuir. Não, ele está falando exatamente se tu diminuir. Se tu diminuir, a frequência será maior ou menor? Ela será maior, porque na divisão o degrau é a parte de baixo. Se você reduz o número, a divisão vai ser menor. No caso, o resultado Perfeito, vai ser maior. perfeito, perfeito. Nota 10. Nota 10. Muito bem, meu caro, muito bem. No caso, então, a Ah, resposta seria só essa análise. sim, sim. Só isso, Hum, só isso. Só me dá um segundo, cara. Problemas técnicos aqui. tudo bem. Muito bem, é que eu tinha uma outra aluna aqui no teu horário e não anotei, daí confusão total. Mas foi, só Sim, isso. Então, sim. tu fez análise por mim, é uma análise puramente matemática, sacou? Não tem muitos segredos. Uhum. A parte que tu precisa, se tu queres aprender física de verdade, tá aqui, ó, que é o desenho. É no desenho que tu Interpretar percebe como as souber. coisas, os detalhes. Sacou? Sim. Né? Porque, tipo, a pessoa olha assim, porra, mas o que tá rolando aqui? Não tô entendendo merda nenhuma. Mas quando tu vê os sons indo e voltando, tu percebe a mecânica do processo, não é mesmo? Uhum. Percebe aqui a diferença de um para o outro, e que é na diferença que tu vai notar os pulsos, né, os sons nesse anfiteatro aí, beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, vamos lá, meu velho, vamos ver a outra que você precisa aqui. Página 190. Exercício 25. Supostamente é fácil, ele tem 3 bolinhas, vamos ver. Uma bolinha só, desculpa. O Halliday mede a dificuldade por bolinhas. O exercício de uma Bolinha. bolinha costumam ser mais fácil. Mais fácil, ó, tem uma bolinha aqui também. Antes do número? Exatamente. Por exemplo, aqui a gente fez antes aqui, tem 2 bolinhas. Não tinha reparado isso, caraca. É, os de 3 bolinhas são os mais difíceis. Os professores de faculdade adoram o Halliday para dar aula, então é de fato importante você conhecer bem as questões dele. Essas questões eu já fiz tanto que eu já decorei. Na época da pandemia, tanta gente pedia resolução de lista, coisa assim, que eu sei Meio que praticamente entrou de nesse. cor as questões do Halliday. Uhum. Bons tempos antes do Meu Guru. Conhece o Meu Guru? Não, Koguru. Meu Guru é um site onde você vai lá, pede para as pessoas resolverem tua prova, eles fazem para ti. Um negócio absurdo. Nossa, sério? Seríssimo. E os caras cobram tipo R$ 50 para tu fazer a prova. 25 às vezes. Uma coisa absurda. Pera, a prova mesmo da faculdade? Prova mesmo, mesmo, Isso seria um mesmo. pouco antiético, sei lá. Definitivamente, né? Mas não tem nenhuma lei no Brasil, só o que é lei as pessoas obedecem, quando obedecem, né? Então, Sim, sim. É, vamos lembra lá. que eu te Por falei que sinal, meu é aí pau... da galera aí da tua faculdade, cara. Os caras são carioca. Carioca, Lembra que eu fluminense, falei sei lá. que minha formação é um pouco mais gestão? Aham. Isso é uma coisa que eu não gosto muito. Às vezes a matéria é assim, é mais um levantamento bibliográfico, entretanto, algumas pessoas recebem notas maiores que as outras porque é mais interpretação do texto. Logo, se o professor tem um pouco de carisma com você, parece que a sua nota dá uma aumentada. E eu sou um pouco mais retraído, eu fico olhando, tipo, cara, por quê? E acontece, é o meio acadêmico, é meio complicado. Cara, eu não quero dizer nada, mas eu acho que Rio de Janeiro define. O pessoal aí no Rio tem um jeito assim de viver a vida meio complicado, né? Se a pessoa não for do jeito que tu gosta, cara, não Muito. sei, mano.
Tu me parece um cara mais retraído, como tu falou, né? Já me parece mais padrão, mas tem uns carioca assim que é difícil de lidar, velho. Não sei se tu tá ligado do que São eu tô meio falando. malandros. É, tipo Uhum. isso. Malandragem, malandragem. Pode crer, meu irmão. Então vamos lá. Uma onda sonora com uma frequência de 300 Hz tem uma intensidade de 1 microwatt por metro quadrado. Então é a intensidade da onda sonora, microwatt por metro quadrado. A unidade de intensidade é o watt por metro quadrado. Aqui tu tem uma subunidade, né? Microwatt. Micro é 1000 vezes menos, né? 1000 vezes menor. Tipo, micro não é 1000 vezes, não, é 1 milhão de vezes menor. Micro é uma coisa 1 milhão de vezes melhor. Tipo, um micrograma é 1 grama dividido 1 milhão de vezes. Sim. Qual é a amplitude das oscilações do ar causadas pela onda? Muito bem, qual é a amplitude da oscilação do ar causada pela onda? Velho, tem coisa na física que é basicamente você jogar na fórmula, beleza? Sim. Aqui é um desses exemplos. Tu vê um Uhum. enunciado desse e pensa, porra, não falou nada, não tem nada demais, porque é só jogar na fórmula mesmo. A fórmula é essa aqui, ó. O V ômega ao quadrado, S ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Uhum. Onde esse cara aqui, o ρ, é a massa específica do ar, é como se fosse a densidade do ar, beleza? Uhum. O V é a velocidade do som no ar. O ômega 3,43 metros por segundo? é essa mesmo. O Ah, ok. ômega é a frequência angular. Então, ele deu uma frequência aqui. Você precisa calcular, então, a frequência angular associada. Uhum. Não tem nada demais. E esse S aqui é a amplitude da onda sonora, beleza? Uhum. Muito bem. Então, é o que ele está pedindo na prática. Ó. Qual é a amplitude? Então, ele quer saber o S. Beleza? Beleza. Portanto, a gente pode pensar o seguinte numa matematiquinha de boa aqui, ó. Ômega é igual a 2πf, ok? 2πf. Uhum. 2π vezes a frequência. Agora, eu posso substituir ali por isso. E eu já posso passar todo mundo para o outro lado e fazer a raiz quadrada. O que, depois de alguma manipulação, vai me deixar com a seguinte conta, olha só. I por 2π ao quadrado ρ v f ao quadrado. Tá bom? Eu substituí isso por isso e isolei esse cara, porque é o que o problema está pedindo. Daí por isso que apareceu raiz quadrada, porque ele estava ao quadrado. Eu tenho que fazer a raiz quadrada por causa da manipulação matemática. Tranquilo Sim. para ti isso aí? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, Qual o nome daquele símbolo que parece um P? Rho, Rho. a letra Ele grega era Rho. usado. Eu lembro que Rho era usado para densidade de líquidos em fenômenos de transporte. Perfeito? Aqui tu tá tendo a densidade de um fluido, que é o ar. Sim, sim. Ele chamou de bem, eu chamei, Ah, né, de massa específica, mas é porque uhum. os americanos costumam chamar mais de massa específica. Mas é a mesma Sim. coisa, densidade, massa específica. Né? Agora é só fazer a substituição, né, meu caro? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui embaixo, porque não vai ter muito espaço. Vai ficar. Vamos pôr embaixo primeiro. 2 vezes π ao quadrado, vezes a densidade específica do ar, que não foi explicado, não foi dito, mas eu sei de cabeça. Hum. Essa aqui, ó. 1,21. Ela, a massa específica do ar é essa. Ok? Ela é 1000 vezes, praticamente 1000 vezes menor que a da água. Hum. Agora, a velocidade do som, que você falou agora há pouco para mim, Uhum. e a frequência normal.
Porque eu transformei, lembra, o ômega da fórmula nisso aqui. Sim. Então, mas por quê? Por que que eu fiz isso? Porque ele deu a frequência normal aqui, não a frequência angular. Se ele tivesse dado a frequência angular, a unidade estaria em radianos. Mas como ele deu em hertz, então significa que é frequência normal. Agora, o cara de cima é a intensidade. Isso foi dado no enunciado. Falei que era um micro. E um micro é 1 vezes 10 na menos 6. É um número bem pequeno. Uhum. Muito bem. Então agora tem que fazer essa conta meio chata aqui, meu velho. Será que você consegue fazer ela para mim? Se Vou preocupe tentar só com fazer a... aqui. Perfeito. Se preocupe só com a parte de dentro dela. Se não Uhum. conseguir, não tem segredo. Mas tente, tente. Cara, o resultado deu 1,5645. 1,5645. Pô, mano, eu acho que tá errado. Ah, não, não, Talvez não, tu... pera. Esqueci a raiz. É. Ah, eita, o que que aconteceu aqui? O resultado foi 1,25. Acho que não tá muito certo, mano. Vou te mostrar por Não? quê. Deve Hum. ter sido um errinho básico aí de matemática, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu não tô afim de ficar fazendo continha de matemática. Uhum. Eu vou colocar aqui, ó, no Wolfram. Conhece o Wolfram? Não. O Wolfram é o melhor site para fazer conta que tem. Então eu joguei ali o que eu escrevi na minha tela e ele está Sim. dizendo que deu 6,37. Hum. Ah, eu acho que eu esqueci uma coisa. E, bem, também não deve ter sido isso teu erro, mas eu de fato esqueci uma coisa. Que é o seguinte, a frequência está ao quadrado, tá vendo? Sim. Eu não coloquei ela ao quadrado aqui. Ah, sim, sim, sim. Agora eu vou pôr ela ao quadrado. Então, não tem problema, a gente coloca ela ao quadrado aqui. E agora sim deu o resultado que eu estava esperando. Uhum. 3,7 vezes 10 a menos 8 metros. Beleza? Porque a amplitude, que é o que o problema está pedindo, a Sim. amplitude é um tamanho. Né? Então, essa onda tem um tamanhozinho. 3,7 vezes 10 a menos 8 metros. Uma onda sonora, ela faz as coisas vibrarem. Ela tem um tamanho. É tão pequeno que a gente não vê. Né? Sim. Então, 10 na menos 8 é uma coisa mínima. É 36,8 nanômetros. Nanômetros é uma coisa assim que o olho humano não consegue ver. Uhum. Ok? Ok. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Tá tranquilo? De boa?
Sim, sim, só aquela anotação científica ali, o -8, que cada escalazinha tem um nome específico, né? Como você falou agora, nano algo, esqueci o nome. Milimicro, nanopico. Milimicro, nanopico. É isso que você tem que lembrar. Essa é a ordem. Milimicro, nanopico, cada uma muda de -3 em -3. É Mili é de 3 menos em 3. 6, micro é -6, nano é -9, pico é -12. Sim. Depois eu dou uma recapitulada nisso. Então, o que eu fiz ali foi só escrever numa coisa assim mais visual, que é o nano, Hum, né? Sabe, de Sim. nanotecnologia e por aí vai. Deixa eu pegar a próxima. 29. 29. Uma onda emite ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras isotropicamente. Essa palavra significa que ela está emitindo ondas para todas as direções. Sim, Todas. essa eu dei uma olhada antes. Eu acho que ela é como se fosse um efeito circular em volta de onde vem o som. Esférico. Esférico, isso. Isso. A intensidade das ondas a 2,5 metros da fonte é 1,91 vezes 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Supondo que a energia da onda é conservada, determine a potência da fonte. Mega tranquilo essa aqui. Mega tranquilo. Por quê? Olha para a unidade da intensidade. Watt por metro quadrado. Watt é a unidade de potência. Tipo os watts do teu chuveiro, os watts da tua televisão, etc. Potência. Uhum. E metro quadrado é a unidade de área. Então, por isso que eu falei da esfera, que é a área de uma esfera. Sim. Sendo assim, é bem conhecido que, como eu acabei de te falar, a intensidade ela é potência por área, porque ela é watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Ok? Uhum. Mas o problema nos pede a potência. Então vamos isolar a potência. Intensidade vezes área. Mas como é isotropicamente, é a mesma propagação para todas as direções, então você tem a propagação de uma esfera. Senão, não é isotrópico, Sim. ok? Ok. A isotropia aparece o tempo todo na física. Por exemplo, o campo elétrico de uma partícula, todas as direções, né? Eu estou fazendo aqui num plano, mas claro, também tem a coisa que vai da nossa, assim, indo em direção à tela ou saindo da tela. Sim, atravessando. Uhum. Atravessando, essa é a palavra. Perfeito. Bem, se nós estamos falando da área de uma esfera, então nós estamos falando de 4πr ao quadrado. Por sinal, esse r ao quadrado aparece em muitas equações, tipo a lei de Coulomb, a lei da gravitação de Newton, justamente porque são forças isotrópicas. Uhum. Muito bem. E, finalmente, então, tu pode dizer que a potência vai ser I vezes 4 r ao quadrado. Tu tens todas essas informações. Eu quero que tu faça essa conta, beleza? Beleza. É só jogar esses valores aí e ter um pouquinho de cuidado para chegar na resposta certa. Um branco aqui que deu na minha cabeça. O R seria o quê? Será que o RS, eu estou falando de uma esfera, né? Desenha uma esfera que tu já vai perceber. Rádia. É o raio. Raio. Isso. O raio da esfera, que, bem, tu tem que pensar o seguinte, está aqui o teu pontinho fazendo a propagação, esfericamente. Uhum. Agora, digamos que, vou fazer essa coisa um pouquinho mais reto aqui. Ela propaga do mesmo jeito para todas as direções. Sim. Então, tu consegue ver o padrão de uma esfera se tu pensar isso em 3D. Algo desse tipo aqui. Só que eu quero medir isso num determinado ponto. Eu quero medir isso aqui.
Essa é a fonte, essa é a medidor. Perceba que esse medidor está a uma determinada distância aqui. Por sinal, ele cita a intensidade da É a onda a intensidade da onda? 2,50 metros. Oi? Essa seria o raio é a distância da onda? Nesse caso, sim, perfeito, isso mesmo. Porque ao mesmo tempo que ele é a distância da fonte que está emitindo o som para aquele que está escutando, ele, no desenho, é também o raio. Né? Porque o raio, Então como a tu gente sabe bem, considera o limite distância. até essa ponta final, sim. Perfeito, isso mesmo. Então essa é a interpretação. Perceba que tu só vai conseguir entender de fato o problema se tu fizer um desenho, né? Uhum. Certo, então agora é sua vez, faça a conta e me diga a resposta. Cuidado com as notações científicas. Deixa comigo. Deu 15 vezes 10 elevado a menos 3 watts por metros cúbicos. Seria isso? Quer me mandar a conta, fazendo favor? Tu pode mandar uma foto. Vamos lá. Cuidado com a unidade, né? Tu tá procurando potência. Unidade de potência não é watt por metro quadrado. Só watt. A potência do Só teu watts? chuveiro é só watt, não é watt por metro quadrado. Certo? Deixa eu mandar a foto de novo. Apaguei. Sim. Mas parece que é isso mesmo que você falou, tá? Jogou naquele Wolfram só olhando? Fiz as continhas aqui. Ah, sim. Não confia no aluno? 10. É, tem Sim. que fazer, né? 10 na menos 3. 10 na menos 3. 1,5 vezes 10 na menos 3. Eu acho que é 10 na menos 2, cara. Menos 2? Eu acho que sim. Deve ter perdido uma anotação científica em algum lugar. Mas não tem problema. Uhum. Detalhes. Eventually, você acha aí seu erro. Vamos para 30 agora. Também razoavelmente fácil. Um Bem, ponto pelo só? menos de acordo com o Halliday, porque é uma bolinha só, né? Sim. Muito bem. A fonte de uma onda sonora tem uma potência de 1 microwatt. Se a fonte é pontual, qual é a intensidade a 3 metros de distância? E B, qual é o nível sonoro em decibéis a essa distância? Cara, o que ele está pedindo aqui é exatamente o que tu acabou de fazer. Exatamente a mesma coisa. Então, eu não vou falar nada. Eu vou só enviar isso aqui para ti, que foi o que tu acabou de fazer, Uhum. para ter mais confiança. E eu quero que tu faças sozinho, sem pedir minha ajuda. Porque quando chegar numa avaliação, em algo do gênero, eu não vou estar lá para te ajudar.
Então eu preciso que Sim, tu note as dificuldades dos inícios e coisas assim de interpretação para aprender de verdade, tá bom? sim. Bem, Beleza, eu vou acho que tentar você fazer consegue aqui. sozinho de fato. Então eu vou no banheiro e na volta tu me diz o que rolou, tá bom? Beleza. Beleza, já volto. Boa, man. E aí? Então, Feito? tentei olhar a fórmula, porém ainda não tenho muita segurança. Basicamente, fiz a intensidade igual a potência dividida pela área, tendo a potência ali Certo. como 1 microwatts dividido por 3 metros. Não, mano. Continua Não? sendo uma esfera, né? Continua sendo a área de uma esfera. Porque a onda sonora está se propagando de uma fonte pontual. E nem no problema Hum, anterior, pô. Que era um pontinho. Então ele gera uma esfera de área. Portanto, a área que tu tem que dividir continua sendo 4πr 4p, quadrado, sim. sacou? Isso. Esse foi teu erro. Tem como corrigir? Sim, sim, vou fazer aqui rapidinho. Ou é É sempre algo que, assim, sempre que tu tem uma propagação de som, a menos que ele diga de uma forma bizarra, não vai ser uma esfera, vai ser uma esfera. sim. Meu Deus.
3, 4. Bom, ainda acho que está errado. No caso, o resultado foi 88 vezes 10 elevado a menos 4. 88 vezes 10 elevado a menos 4. Não, tá. A parte do menos 4 tá errado, mas o 88 tá certo. Tá errado porque tu deve. Ah, tá, mas se tu tá me dizendo que é 88 vezes 10 na menos 4 micro, daí tá certo. Microwatt, né? Por metro quadrado, daí tá certo. É que tu não transformou isso aqui em 10 na menos 6, né, cara? Tem que 10 transformar, cara. Ah, sim. Ah, droga. Mas não tem problema, tua resposta tá certa. Só que tu tem que Sim. deixar claro que a resposta é microwatt por metro quadrado. Beleza. Agora, B. Qual é o nível sonoro em decibéis para essa intensidade? Decibéis é uma unidade de intensidade sonora, tá? É uma unidade logarítmica. Tem uma fórmula. A fórmula é assim, ó. Decibéis é igual a 10 vezes o log da tua intensidade por I0. Onde I0 é igual a 1 vezes 10 na menos 12. Tá bom? Esse 1 vezes 10 elevado a menos 12 é padrão? Sim, sempre esse valorzinho. Sim. Então vai ficar 10 log da intensidade que tu chegou, que se a gente for passar para notação científica vai ficar isso aqui. E embaixo vai ficar 1 vezes 10 na menos 12. Então 1 não muda nada, quem vai mudar é o 10 na menos 12. Daí vai ter que fazer a conta, não tem jeito. Tem que pôr na calculadora o log aí. Vamos ver se tu sabe fazer o log na calculadora. Pô, essa Vai você conseguiria fazer junto comigo? Cara, agora é só pôr na calculadora. Você não consegue pôr? Aqui vai ficar 3. Você tem que pôr 8,84 vezes 10 na 13 e fazer o log na calculadora. Tenta aqui. Não tem conta, entendeu? É só usar o log. Eu não sei qual é o valor, é só vou saber se eu pôr na calculadora. 10 log. Pode começar, já que tua calculadora provavelmente não consegue utilizar notação científica, você pode fazer 8,84 vezes 1000, que vai dar 8.840, e aí aplicar o log. Sim. Log. 39,46. Perfeito. Tu já multiplicou por 10, né? Perfeito. Isso aí, Decibéis. 39,46, ou seja, 39,5 decibéis. Unidade de medida de decibéis seria. É decibéis, Decibéis, né? porque decibéis já é a unidade de medida, entendeu? Ele tá só pedindo uma intensidade sonora na unidade de decibéis. Para tu converter para a unidade de decibéis, a conta é essa. Só isso. Uma Bora. dúvida, não a ver com esse exercício. É a ver com esse exercício, mas é só uma ideia assim voando. Por exemplo, esse é o resultado, 39,5. Se Decibéis. Aham. tivesse decibéis, sim. Ah, não, sim, não, deixa, já raciocinei. Se por acaso, por exemplo, eu volta no exercício para eu dar uma lida. A fonte de uma onda, a potência única, se a fonte quantos metros de distância, quantos são os decibéis dessa distância. Tá, níveis de decibéis a essa distância. A captação dele é de um determinado ponto que recebe a onda que vem de um outro ponto. Beleza. Se o receptor simplesmente tapasse os ouvidos e tivesse uma proteção a mais da onde se recebe essas ondas, no caso, no ouvido dele, seria só diminuir o valor, por exemplo? Bem, vai depender o tipo de proteção, mas de modo geral é isso. Quando você coloca uma proteção, você está diminuindo a intensidade que o ouvido vai receber. Entendi. Então, no caso, não interferia na conta principal, mas no resultado. Exato. Tipo, nessa primeira parte.
Isso. Bem, sendo bem sincero, não sei direito como é que funcionam esses equipamentos de segurança, mas eu Sim. acredito que eles tenham eles diminuem uma Acho intensidade que específica. tem uma consideração, assim, cada um deles tem um valor específico a ser reduzido. No caso, só Exato, seria essa diminuição no final, no resultado ali da conta. exato. Por exemplo, aqui é 39,5 decibéis. Provavelmente ele tapa, sei lá, uns 10 decibéis. Uhum. Então, qualquer coisa que você fale até 10 decibéis, não vai ouvir. A Sim, partir de 10 decibéis ouve. Então, se tiver 11 decibéis o som, vai ouvir 1 decibel apenas. sim, é o que ultrapassa os 10 de proteção. Exatamente. Então, é só no resultado final. Vai aplicar a lógica. Ok? Sim, cara, essa sequência de exercícios foi ótima porque me deu, tipo, uma base, coisas que eu tenho que pesquisar que eu não tinha reparado e uma falta de base de física mesmo. É, mano, algumas coisas aí na física, né, são importantes. Eu não sei exatamente a tua área aí e tal, mas saber um pouquinho de como começar as contas fazendo os desenhos, colocar as unidades, né? Isso é bem importante saber do que se trata cada coisa, por exemplo, a diferença de intensidade para potência, Uhum. como que tu desenvolve a intensidade mediante a distância, por aí vai, né? Coisas assim. Sim, tô indo pra logística, então tô bem distante da física. É, não vai precisar, né? Menos mal. Mas é bom ter o conhecimento básico, né? Vai que apareça algo referente ao trabalho, No alguma mínimo para não te implementação. enrolarem, né? Com certeza. Isso aí. Beleza, então, meu velho. Se eu Bom, ajudei, Samuel, tá ótimo. Tem mais obrigado alguma por coisa? tudo, cara. Ah, Não, então tá bom. já ótimos insights aqui, cara. Bom, precisando é só chamar, meu velho. E se tu puder me indicar aí para algum colega que estiver precisando, também Com agradeço. certeza, Física 3 tá aí, todo mundo tá querendo. Pode deixar comigo. Ah, Física 3 eu adoro ensinar. Então é isso, só me chamar.